Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Shalom, 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 shalom e shalom. Começa hoje, começa agora, a campanha de oração em jejum, coração limpo, coração limpo. Só vai ver Deus aquele que tem um coração limpo. Mateus capítulo 5, versículo 8. Mateus, capítulo 5, versículo 8 diz: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Meu coração tem uma tábua, e nesta tábua só se escreve a palavra de Deus. A palavra escrita pelo Espírito do Deus vivente. Meu coração não pode ser morada de ódio, amargura, vingança, ingratidão, ansiedade, dureza, incredulidade, soberba, orgulho, idolatria, ateísmo, culto à criatura, culto a outros deuses, homicídios, adultérios, avareza, malícias, dolo, lascívia, inveja, soberba, loucura, egoísmo, jactância, arrogância, desobediência aos pais, irreverência, desaperfeiçoamento, implacabilidade, calúnias, ausência de domínio próprio, crueldades, inimizades do bem, traição, atrevimento, enfatuamento e a ação de desprezar Deus pelos prazeres, ou as ações, pessoas que amam, né, mais os prazeres do que a Deus. Elas amam os prazeres e não amam a Deus. Amém? E hoje é o primeiro dia, 13/5. Coração limpo é um coração sem ódio. Um coração limpo é um coração sem ódio. A palavra de Deus iguala o ódio ao homicídio. O homicida não tem a vida eterna. Não ter a vida eterna é estar condenado a viver de eternidade em eternidade, distante da face de Deus. O ódio é o sentimento de profunda inimizade, aversão instintiva, direcionada um rancor violento e duradouro. A pessoa que tem ódio não tem amor, amizade, afeto, simpatia e empatia. Aquele que tem ódio atua de forma indiferente. Ela não tem sensibilidade, é uma pessoa vingativa, paga sempre com a mesma moeda. Em resumo, esta pessoa para Deus é uma assassina. Veja o que diz 1 João, capítulo 3, versículo 15. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna, permanente em si. O ódio, que é equivalente ao crime de sangue, impede que Deus ouça a minha oração. Eu vou aqui repetir. O ódio, que é equivalente ao crime de sangue, impede que Deus ouça a minha oração. Vamos ver aqui Isaías 59, versículos 1, 2 e 3. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Então, o ódio impede que Deus ouça as nossas orações. Ter ódio no coração não é um sinal de força,
e sim um sinal de não aceitar a palavra de Deus em minha vida. Ore assim: em nome de Jesus, que saia do meu coração todo ódio. Ódio que impede que Deus ouça as minhas orações. O meu coração é limpo. Deus ouve a minha oração e eu verei a Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém, que Deus te abençoe. Shalom, 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 shalom. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida. 7 dias de oração e jejum, coração limpo. Só vai ver Deus aquele que tem um coração limpo. Mateus capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Meu coração tem uma tábua, e nesta tábua só se escreve a palavra de Deus. Palavra escrita pelo Espírito do Deus vivente. Hoje é o segundo dia de oração e jejum, coração limpo. E hoje nós vamos pedir para Deus limpar nossos corações e tirar todas as amarguras, porque existem dois tipos de amarguras: a amargura espiritual e a amargura almática. O que é uma amargura espiritual? É o homem se distanciar de Deus, ele fica distante da graça de Deus e nasce nele uma erva daninha, uma raiz de amargura, que é a junção de incredulidade, desprezo pelas coisas de Deus, rebeldia e confiança no homem no lugar de confiar em Deus. E existe a amargura almática, que é o ódio, o rancor que o ser humano adquire através da sua vivência de relacionamentos com familiares, no trabalho e etc. Então, são dois tipos de amargura: a amargura espiritual e a amargura almática. Ambas são maléficas ao nosso coração. Não convém que tenhamos estas amarguras em nós. Em nome de Jesus, Deus, ele vai limpá-las, tirá-las, aliás, limpá-las não, tirá-las de nossas vidas em nome de Jesus. Vamos aqui ver um pouquinho sobre o que é amargura espiritual. A amargura espiritual é aquela pessoa que pertence a Deus, mas vem os problemas e perseguições no dia a dia. E essa pessoa se afasta da graça de Deus. Esse afastamento gera nela uma raiz de amargura, que é a incredulidade, o desprezo pelas ações de Deus. Ela se torna rebelde e deixa de confiar em Deus e confia no homem. E nós bem sabemos que maldito o homem que confia no homem. Jeremias 17, versículos 5 e 6. Este distanciamento de Deus traz perturbação e contaminação para a pessoa e para aqueles que vivem em seu entorno. Esse abandono da graça de Deus, que gera a erva daninha da incredulidade, apostasia e derrota, não devem fazer parte de nossas vidas. Diante das dificuldades e lutas, devemos permanecer nos fortificando na graça de Deus. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. E confiando em Deus e clamando a Ele, porque por nós Ele tudo executará. Salmos 57, 2. Vamos permanecer firmes. Hebreus 10, 23. Para que não seja criada em nosso coração
nenhuma raiz de amargura. Em nome de Jesus. Não será criada em nós nenhuma raiz de amargura. Agora vem a amargura almática. O que é a amargura almática? É o rancor, a raiva, a angústia e tristeza que mora em alguns corações, infelizmente. A amargura prejudica a mim e as pessoas que estão em meu entorno. Não importa a origem da amargura, não aceite ela em seu coração. A amargura é o sabor da aflição, da angústia, da tristeza. A amargura apodrece o coração. A pessoa não curte os bons momentos com a família e com Deus. A amargura traz perturbação e contaminação para o coração. A amargura produz perturbação, tumulto, agitação física e psíquica, desordem e revolta em nosso ser. Vamos viver em nome de Jesus, sem a amargura que gera incredulidade, desprezo com as coisas de Deus, rebeldia e confiança nos homens no lugar de Deus. E a amargura do rancor e da raiva, que apodrece o coração, tornando a pessoa uma produtora de desânimo, angústia, tumultos e perturbações. Meu Pai, em nome de Jesus, nossos corações estão limpos. Nós não temos amarguras em nós, meu Pai. Nós não temos a amargura espiritual, que é o distanciamento de Ti, gerando incredulidade, gerando confiança no homem, no lugar de Ti, e gerando rebeldia. Meu Pai, limpa-nos disso em nome de Jesus. E limpa também, meu Pai, a amargura da alma. Ó Senhor, a amargura da alma, que faz com que nós hajamos com rancor, com tristeza, com desânimo, meu Pai. Limpa-nos, Pai, em nome de Jesus, meu Pai, em nome de Jesus. Meu Pai, corações limpos das amarguras, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Shalom, 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 shalom. Aqui é o pastor Joesley, aqui do Brasil. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Que Deus ele venha a cada dia trazer a palavra dele ao nosso espírito. Eu vou aqui falar um pouquinho do que nós estamos aqui passando no Brasil, no tocante a enchente que está ocorrendo no Rio Grande do Sul. E eu tenho aqui algumas coisas a falar, né? Primeiro, as pessoas elas pensam muito no prejuízo material, na TV plasma, no fogão, na geladeira, na cama, no micro-ondas. Eu estou sofrendo, eu estou sofrendo. Mas ninguém fala do arrependimento. Ninguém usa droga, né? Ninguém bebe, ninguém fuma, ninguém se prostitui, ninguém adultera, não tem pedofilia, não tem busca outros deuses, não tem idolatria. Então a pessoa simplesmente ela está sofrendo, eu estou sofrendo e eu não mereço sofrer. E pronto. Mas e o arrependimento? E o arrependimento? E a conversão dos nossos caminhos? Irmãos, em nome de Jesus, quando existe uma catástrofe, quando existe guerras, o arrependimento é importante. Olha, nós passamos pela Covid, agora essa enchente, mas o que você não vê, arrependimento. Olha o que diz aqui, segundo Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Para Deus sarar a terra, o que é preciso?
se humilhar, orar, buscar a Deus em espírito e em verdade, se converter dos seus maus caminhos, aí sim ele vai te ouvir, ele vai te perdoar e vai sarar a nossa terra, vai sarar o Brasil, o Japão, Parkland, Califórnia, Bahia, enfim, onde você estiver. Nós devemos nos arrepender, lembrar onde caímos. Olha o que diz aqui Apocalipse 2:5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o seu candeeiro, caso não te arrependa. Então, se a pessoa não se arrepender, Deus ele vai mover a pessoa daquele lugar. Veja só o significado da palavra mover. Pôr em movimento, acionar, movimentar, executar movimento, mexer. Então a pessoa está num lugar, tem uma enchente, ela vai ter que sair. Ela está num lugar, racha uma ponte, ela vai ter que mudar daquele lugar. Então, é um movimento para o mal, o movimento do castigo. Mas para que você evite esse movimento de Deus contra você, você precisa se arrepender. Marcos 1,15, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. São duas ações. Eu me arrependo. E o que é se arrepender? Mudar de caminho. Aquele que bebia, não bebe mais. Aquele que usava droga, não usa mais. Aquele que adulterava, não adultera mais. Aquele que se prostituía, não prostitui mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que odiava o pai e a mãe, hoje vai amar o pai e a mãe. A mãe que odiava os filhos, vão amar os filhos. Os filhos. É uma conversão. Conversão é uma mudança de estado espiritual. Eu saio do império das trevas e eu entro no reino do Filho, do amor de Deus, que é Jesus Cristo. É uma conversão. É uma conversão. O povo do Rio Grande do Sul precisa se converter. Soberba. Teve um tempo aí, ó, que o sul do país queria se separar do Brasil. Queria ser uma nação independente. Soberba. Um povo soberbo, em sua maioria, ou minoria, mas tem soberba. Muitas orações a outros deuses. E é o Estado que tem mais ateus. Como é que eu vou colher coisa boa se eu sou ateu, não creio em Deus? Como é que eu vou colher coisa boa se existe apenas o Deus que eu tenho que orar e eu oro a outros deuses? Como? Aí vem a soberba, orações a outros deuses e ateísmo, tudo junto. Vai atrair o quê? Vai atrair as bênçãos do Monte Gerezim? Não, as maldições do Monte Ebal. Então é momento de arrependimento nosso, em nome de Jesus. Será que as minhas ações estão agradando a Deus? Ah, pastor, mas eu não bebo, eu não fumo, eu não roubo. Mas tem mágoa no coração, tem mágoa do filho, tem mágoa do ex-marido, tem angústia, fala o que não deve, é carnal, é ansioso, não perdoa. Nós devemos nos arrepender. No mesmo dia que está tendo o show no Rio, está tendo um ritual de magia negra, de suruba e de orgia no show da Madonna no Rio de Janeiro. No mesmo dia, na praia, água. Água. Em um lugar, água matando. No outro lugar, orgia diante das águas de Copacabana. E o Estado brasileiro
bancando isso, bancando. Em um estado onde tem muitos evangélicos que buscam a Deus. E eu vou te contar, viu? Deus, aqui em São Paulo, ele me deu uma visão. Eu tive uma revelação divina. Aqui em São Paulo, graças a Deus, tem muita oração, viu? Pelos meus cálculos, a cidade de São Paulo é a cidade que tem mais pessoas orando em concordância da história da humanidade. Aqui tem igreja como a Deus e Amor, que eles fazem orações sem cessar há mais de 50 anos. O Monte da Luz, Monte do Arujá, pessoas orando sem parar. E estas orações têm mantido a cidade de São Paulo de pé, pela misericórdia de Deus. Pela misericórdia de Deus. É tempo de arrependimento. É tempo de orar somente a Deus. É tempo de largar a soberba. É tempo do faccionismo. Eu sou melhor, eu tenho ascendência, não sei o quê, eu sou isso, irmãos. É tempo de buscar o Senhor. É tempo de buscar o Senhor. Vamos nos arrepender. Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E aqui ele fala que se não houver o arrependimento, ele vai mover. Ele vai movimentar. Ele vai executar movimentos. Ele vai mexer. Na Bíblia teve um homem muito maléfico. O nome dele, Manassés. Em 2 Crônicas 33:12 diz assim: Manassés era um cara mau, um cara perverso, arrogante, soberbo, buscou outros deuses, abandonou Deus. Irmãos, entendam uma coisa. Entendam uma coisa. Oração é feita somente para Deus, em o nome de Jesus. Quando os discípulos, eles pedem para Jesus ensiná-los a orar, Jesus fala: ore assim, Pai Nosso. A oração é para o Pai. Amém? Olha só, 2 Crônicas 33:12. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração, e Deus tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Então ele foi movido do seu reino para o cativeiro. Mas ele orou, se arrependeu e Deus ele trouxe ele de volta para o reino. Amém? Então que Deus te abençoe. Amém? Vamos, você, vamos nos arrepender. Vamos buscar a Deus. Se arrepender é abandono de pecado. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Pai, abençoe o estado do Rio Grande do Sul, meu Pai. Abençoe aquele povo. E ali, meu Pai, em nome de Jesus, eu vou pregar o teu evangelho. Vamos unir pregadores, missionários, meu Pai. E aquilo que foi destruído, meu Pai, que antes eram templos para adorar outras entidades, ali nós vamos adorar somente a Ti. Tenha misericórdia das nossas vidas, meu Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Shalom, 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 shalom e shalom. Bom dia, boa tarde,
boa noite e boa madrugada. Que Deus abençoe você. 7 dias de oração e jejum. Coração limpo. Só vai ver Deus aquele que tem um coração limpo. Mateus, capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Meu coração tem uma tábua, e nesta tábua só se escreve a palavra de Deus, palavra escrita pelo Espírito do Deus vivente. Meu coração não pode ser morada de vingança. Meu coração não pode ser morada de vingança. O que é vingança? Executar contra alguém que lhe ofendeu um dano ou ofensa para castigar e punir a pessoa de maneira física e moral. A pessoa não perdoa e age da mesma forma que a pessoa agiu ou faz maior dano. Não vingar é um mandamento bíblico. Não vingar é um mandamento bíblico. Romanos 12, do 19 ao 21. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? E para falar sobre a questão da vingança, eu vou aqui retratar dois povos. Um povo que durante décadas odiou o outro povo. E na verdade esse outro povo era o seu próprio irmão. Vou aqui falar dos edomitas e dos israelitas. O povo de Edom, povo descendente de Saul, odiou o povo de Israel, descendente de Jacó. Porque Jacó e Esaú, eles se reconciliaram. Houve perdão e reconciliação entre os dois homens, entre Jacó e entre Esaú. Mas os descendentes de Esaú, os edomitas, eles continuaram ressentindo o ódio e a raiva e o desejo de vingança contra os seus irmãos. Então aqui eu vou falar um pouquinho sobre isso. Vem uma pergunta. Como não? Por que o povo edomita obteve raiva e inimizade pelo povo de Israel durante décadas? Jacó e sua mãe elaboraram um plano, e o plano deu certo, que era Jacó se passar por Esaú e ser abençoado. Quando Esaú descobriu que foi enganado pelo seu próprio irmão, ficou muito revoltado e resolveu matá-lo. Então Jacó fugiu para Ur e ficou décadas sem ver seu irmão. Passando um tempo, Jacó retorna e faz as pazes com seu irmão Esaú. Houve uma reconciliação entre eles. Isso aqui você pode ver em Gênesis capítulo 33. Mas, infelizmente, os descendentes de Esaú, o povo de Edom, não perdoou o povo de Jacó
que são os israelitas. E sempre que tinha uma oportunidade, vingava o que Jacó no passado fizera com Esaú, o pai dele, o pai do povo edomita. A maior vingança ocorreu no ano 586 a.C., quando a Babilônia, sob o reinado de Nabucodonosor, invadiu Judá, e o povo de Edom, os descendentes de Saul, ficou do lado dos babilônios, os inimigos. Os edomitas aproveitaram esse momento para praticarem a vingança, se aliando com os babilônios para ferirem os judeus, o povo de Judá. Como Edom executou a vingança sobre o povo de Judá? Letra A. Foram violentos contra seus irmãos. Letra B. No dia que os inimigos levaram os bens de Judá, os edomitas aproveitaram o momento para pegarem os bens também. Letra C. Se alegraram e tiveram prazer em ver seus irmãos passarem por calamidade, ruína e angústia. Letra D. Ficaram nas encruzilhadas para exterminarem os próprios irmãos que escapavam dos inimigos. E letra E. Entregaram os próprios irmãos nas mãos dos inimigos. E aqui é uma observação, hein? Ambos eram irmãos. Só para relembrar que o povo edomita era irmão do povo de Judá, mas infelizmente manteve o ressentimento da vingança e um dia eles executaram. Agora vem aqui o tema de hoje, que é sobre a vingança. Vamos ver o que iria acontecer com o povo de Edom por ele vingar contra seu irmão, o povo de Judá, e não perdoá-lo. E o que vai acontecer com aquele que não perdoar e decide vingar. O que vai acontecer com aquele que não perdoa e decide vingar. Vamos ver aqui o que vai acontecer com essa pessoa. Mas em nome de Jesus, amém, nós vamos ter a vingança do nosso coração, vamos perdoar e estas malignidades não acontecerão conosco. Desprezo. A pessoa que vinga, ela vai produzir para a vida dela desprezo. Número 2, não prosperará em negócios, trabalhos e empreendimentos. 3, passará por roubos, perdas, falências e destruições de bens. Número 4, será enganado pelas parcerias feitas, sociedades e alianças. Número 5, haverá perda de sabedoria e entendimento. Número 6, será dominada por um espírito de medo. Número 7, passará por vergonha até ser exterminado. Número 8, a vingança cometida contra o próximo virá sobre a própria cabeça da pessoa. E número 9, que é o último item, no dia da prova de fogo, não sobreviverá, pois será palha diante do fogo, e facilmente será queimado e destruído, ficando somente as cinzas. Misericórdia, hein? Então isso aqui acontece com a pessoa que vinga. São as 9 colheitas, da vingança. Eu vou repetir para você ficar atento, para eu ficar atento, para nós ficarmos atentos. A pessoa que não perdoa, não vou melhorar, a pessoa que não decide perdoar e decide vingar, ela vai colher na vida dela desprezo, não prosperará em negócios, trabalhos e empreendimentos, passará por roubos, perdas, falências e destruições de bens, será enganado pelas parcerias feitas,
sociedades e alianças. Terá perda de sabedoria e entendimento. Terá medo. Passará por vergonha até ser exterminado. A vingança comedida contra o próximo virá sobre a cabeça dele. E o nono, no dia da prova de fogo, não sobreviverá, pois será palha diante do fogo, e facilmente será queimada e destruída, ficando somente as cinzas. Será queimada e destruída, ficando somente as cinzas. Misericórdia. Eu vou encerrar, antes de orar, com estes versículos de Colossenses, capítulo 3, versículo 13, 14, 15, 16 e 17. Versículo 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. 14. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. 17. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém? Então, no lugar de habitar em nós a vingança, vai habitar o que? Ricamente a palavra de Cristo. E nós vamos perdoar da mesma maneira que Jesus perdoou, em nome de Jesus. Amém? Nosso coração não tem vingança. Meu Pai, em nome de Jesus, nosso coração é limpo. Nosso coração não tem vingança, Pai. Não tem vingança. Nós decidimos perdoar. Nós decidimos, meu Pai, em nome de Jesus, esquecer. Nós decidimos, meu Pai, em nome de Jesus, lançar fora toda a vingança, meu Pai. Lançaremos fora toda a vingança. Nós decidimos perdoar, decidimos não vingar. E em nome de Jesus, meu Pai, nós, por perdoar, nós não passaremos pelo desprezo. Não iremos falir em negócios, trabalhos e empreendimentos. Não passaremos por roubos, perdas, falências e destruições de bens. Não seremos enganados com parcerias feitas em sociedades e alianças. Não haverá, meu Pai, perda de sabedoria e entendimento. Não haverá medo. Não passaremos por vergonha e não seremos exterminados. Meu Pai, nós não iremos colher malignidades, porque não vingaremos. E no dia da prova de fogo, nós não seremos palha, seremos ouro. Porque o ouro, quanto mais ele é queimado, ele é valorizado e ele é aprovado em nome de Jesus, meu Pai, em nome de Jesus. Não vamos vingar, 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 não vamos vingar. Vamos o quê? Vamos perdoar, vamos perdoar, vamos perdoar, vamos perdoar, vamos perdoar, vamos perdoar e vamos perdoar em nome de Jesus. Amém. Shalom, 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 shalom e shalom. Bom dia, boa tarde, boa madrugada e boa noite. Que Deus te abençoe onde você estiver, em nome de Jesus. Amém. 7 dias de oração e jejum, coração limpo. Só vai ver Deus aquele que tem um coração limpo. Mateus 5,8 diz: Bem-aventurados os limpos de coração,
porque verão a Deus. Meu coração tem uma tábua, e nesta tábua só se escreve a palavra de Deus. Palavra escrita pelo Espírito do Deus vivente. Meu coração não pode ser morada de ingratidão. O meu coração não pode ser morada de ingratidão. Veja só o que diz Provérbios, capítulo 17, versículo 13. Quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Aquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa, que é o ingrato. Então, o ingrato é aquele que ele recebe o bem, mas, infelizmente, ele retribui aquele bem com o mal. E uma das formas de você reconhecer, de você tratar o bem que você recebeu com o mal é você ser insensível, você não agradecer. Pelo simples fato de você não agradecer, de você não ser grato, você já está o quê? Você já está tratando o bem que você recebeu com o mal. Significado de ingrato. Eu coloquei aqui de maneira muito formal, muito simples, para que você entenda, em nome de Jesus. Significado de ingrato. Ingrato é aquele que não reconhece os benefícios recebidos e o mérito das pessoas que o ajudam. O ingrato é insensível insensível. Na cabeça dele, o outro tem a obrigação de ajudá-lo. O ingrato demonstra um falso afeto e respeito quando precisa de algo. Assim que ele recebe o que precisa, a pessoa que o ajudou é rapidamente esquecida e desprezada. Quando eu era adolescente, para ser mais exato, em 1985, eu, Joesley, lá em Xique-Xique, Bahia, tinha um irmão, ele tinha uma oficina mecânica, o irmão Neuron. E na oficina de irmão Neuron, na parede, tinham alguns provérbios fixados, provérbios chineses. O irmão Neuron gostava muito de provérbios chineses. E um dos muitos provérbios que tinha ali naquela parede dizia o seguinte: a gratidão é o coração da memória. A gratidão é o coração da memória. E a ingratidão é um coração sem memória. A gratidão é o coração da memória e a ingratidão é um coração sem memória. Ou seja, o ingrato não arquiva em seu coração os benefícios feitos a ele. Então, o ingrato, ele não guarda no seu coração, ele não arquiva os benefícios feitos a ele. A ingratidão é uma das características na vida daquele que não passará a eternidade com Jesus. Então, a pessoa que não passará a eternidade com Jesus, uma das características que ela tem é a ingratidão. Isso aí está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. O pior tipo de ingratidão é a ingratidão a Deus. Eu vou ter como base para o tema de oração de hoje Jeremias capítulo 2, porque Deus, ele o quê? Ele resgata o povo de Israel da escravidão, faz desse povo uma nação, dá para esse povo uma terra maravilhosa e esse povo troca Deus e começa a praticar ações abomináveis. Então Deus dá para eles uma terra prometida, Deus dá para ele um nome, o fruto da terra, e eles simplesmente fazem o quê? Eles simplesmente
simplesmente abandonam a Deus, esquece o que Deus fez para eles, ingratidão, esquecer é ingratidão, e eles têm o quê? E eles têm ações abomináveis. Vamos aqui ver aqui o que foi que Deus fez por esse povo. Lembra que o texto base, que eu vou aqui trazer os tópicos, é Jeremias 2. O que Deus fez por esse povo? O que Deus fez para esse povo? Número 1, Deus defendia que os atacava. Jeremias capítulo 2, versículos 3 e 20. Número 2, Deus guiou esse povo do deserto até uma terra fértil para comer o seu fruto e o seu bem. Jeremias 2, versículos 6 e versículo 7. E número 3, Deus plantou esse povo como uma vida excelente. Então Deus ele plantou esse povo com excelência, com carinho, com amor. Agora, o que esse povo fez? Como eles esqueceram de Deus, eles se tornaram ingratos. O que eles fizeram? O que o ingrato faz? Vamos lá. Infelizmente, quando esse povo chega nessa terra maravilhosa, esse povo esquece dos benefícios feitos para ele. É verdade? Isso é uma ingratidão. Número 1, se afastou de Deus, seguindo os ídolos da terra. Jeremias capítulo 2, versículos 5, 11, 12, 13, 17, 19, 27 e 28. Número 2, não perguntavam sobre Deus. Esse povo não perguntava sobre Deus. Nem perguntava. Nem perguntava. Jeremias 2, versículos 6 e 7. 3. Os líderes espirituais desse povo rejeitavam a lei de Deus, rejeitavam a Deus e corriam atrás de coisas fúteis. Eu esqueci de colocar aqui no dígito, aqui no texto, mas, se eu não me engano, não. É Jeremias 2,8, tá? Jeremias, eu vou até colocar aqui eu vou digitar aqui, Jeremias 2,8. Então, os líderes desse povo esqueceram Deus, não se envolveram com Deus, prevaricaram, rejeitaram seu ofício e correram atrás de coisas fúteis. Item 4. Mesmo recebendo o livramento de Deus, esse povo decidiu não servir a Deus e se prostituir espiritualmente, fazendo rituais para outros deuses. Item Jeremias 2, versículos 20, 31 e 32. Item 5. Foi plantado como vide excelente e se tornou em uma planta degenerada. Então ocorreu uma degeneração na vida deles. Número 6. Este povo se tornou insensível com os males que ele praticava contra Deus. Não reconheceu os seus erros e, mesmo assim, esse povo achava que não seria castigado, porque Deus é misericordioso. Então, eu posso aprontar, eu posso fazer o que eu quiser e não vou ser castigado, porque Deus é misericordioso. Jeremias 2, versículos 23 e 35. Item 7. Era um povo que rapidamente ele mudava do bom caminho para o mau caminho. Esse povo estava no bem, mas rapidamente, instantaneamente, esse povo ele saía do caminho bom e ia para o caminho mau. Então, lá Jeremias fala que eles trocaram o manancial de águas vivas e
cavaram para eles cisternas rotas. E também eles abandonaram a glória de Deus e foram procurar coisas sem valor. Então esse povo fazia isso, misericórdia. Eu falei aqui da ingratidão espiritual, que é o homem não agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas. E além de não agradecer a Deus, ainda pratica coisas que ele abomina. Por exemplo, a idolatria. Por exemplo, a idolatria. O que é idolatria? Amor ao dinheiro. Né? O amor aos bens materiais é uma idolatria. 1 Timóteo 6,10, Colossenses 3,5. Outra idolatria que Deus proíbe: adoração a anjos, adoração a estrelas, rios, mares, pessoas, objetos inanimados e até o país. Tem pessoas que adoram o país, né? É uma adoração pela pátria. Você deve sim gostar do seu país, adorá-lo nunca. Aí vem as referências, Colossenses 2, do versículo 18 ao 23, Lucas 4:8, Apocalipse 19, versículo 9 e 10, Apocalipse 22, versículos 8 e 9, Deuteronômio 4, do versículo 15 ao 20, Deuteronômio 17, do 2 ao 7, Romanos 1, do 25 ao 26, Mateus 6, 24, 1 Tessalonicenses 1, 9, Jeremias 2, 20, Jeremias 3, 6 e 13, Jeremias 3, 9 e Jeremias 2, versículos 27 e 28. Recebe outro tipo de idolatria que eu vou destacar aqui. A pessoa ela recebe uma bênção divina e ela agradece a uma entidade, ela agradece a pessoas ou à igreja. Em igreja evangélica acontece muito isso, viu, irmãos? O irmão recebe uma bênção de Deus e ele agradece ao pastor e ao ministério, mas quem faz é Deus. No Salmo 57, versículo 2, a palavra diz assim, que é Deus que por mim tudo executa. Em João 15,5 diz que sem Jesus nós não podemos fazer nada. E toda a honra e toda a glória sejam dadas a Deus. Amém? 1 Pedro 1, do 3 ao 9, Salmos 34, do 1 ao 3, Salmos 136, do versículo 1 ao versículo 26. Amém? Vida de gratidão é vida de louvor a Deus e reconhecer que sem Ele nada podemos fazer. Então, ser grato é você agradecer a Deus, é você saber que sem Ele você não teria nada e você não pode fazer nada. Não seja ingrato com Deus, não seja idólatra, não abandone a Deus, não vire as costas para Deus. Não vire as costas para a palavra de Deus. Não vire as costas para aquele que te criou, em nome de Jesus. Meu Pai, que nós tenhamos um coração grato para contigo, Pai, em nome de Jesus. E também que nós devemos reconhecer as pessoas que nos ajudaram, mas sem adorá-las. Sem adorá-las, mas reconhecendo que elas foram instrumentos teus para que nós recebêssemos as bênçãos. Meu Pai, em nome de Jesus, que nós tenhamos um coração grato, Pai. Porque a tua palavra diz em Provérbios 17:13: quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. E nós não iremos pagar, meu Pai, o bem com o mal. Nós receberemos o bem e faremos o bem. E fazer o bem é reconhecer, é honrar, meu Pai, é valorizar o bem recebido por ti através de pessoas. Em nome de Jesus, meu Pai, limpa o coração de toda ingratidão, meu Pai. Ingratidão é o antônimo de louvor. Nosso coração é um coração que louva a ti, meu Pai. Limpa o nosso coração de toda ingratidão, em nome de Jesus, em o nome de Jesus. Amém.
Eu vou aqui apenas ressaltar algo muito importante, porque o ingrato, ele se torna um idólatra. Por quê? Porque o ingrato, ele é aquele que ele deixa Deus, ele vira as costas para Deus, e no lugar de Deus, ele valoriza pessoas, o universo, estrelas, rios, águas, mares, qualquer coisa, ele coloca no lugar de Deus. Ele coloca. Por ele colocar coisas no lugar de Deus, ele é um idólatra. E a idolatria é uma característica do ingrato. Isso é ingratidão. Mas tem um tipo de idolatria que essa idolatria ela é pouco falada. Assim, eu particularmente, eu ouço eu ouço alguém ouvir a palavra de Deus desde quando nasci até agora. Então, eu tenho 53 anos. Então, eu nunca ouvi uma pregação sobre isso. Não estou falando que não exista. Existe, mas eu nunca ouvi. Tem uma idolatria que é a idolatria da teimosia. A teimosia é uma deusa. Por exemplo, eu teimo em fazer uma coisa errada. As pessoas que vivem comigo falam, isso não vai dar certo. E eu também sei que não vai dar certo. É uma teimosia. E esta teimosia, Deus define esta teimosia como adorar imagens, que está em 1 Samuel 15, versículo 23. Olha só. Porque a rebelião é tão ruim como o pecado de feitiçaria e a teimosia é tão ruim como adorar a imagens. Então, a pessoa que é teimosa e persiste na teimosia, esta pessoa, no ponto de vista bíblico, ela é idólatra. E os idólatras não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Então, vamos rejeitar toda a teimosia em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque o evangélico pensa que idólatra é aquela pessoa lá que fica diante de uma árvore, fazendo meditação. É também, né? Porque você não pode adorar uma árvore. A adoração é só a Deus. Amém? É só a Deus. Mas também a pessoa que é teimosa é idólatra. Tá ok? Eu salientei a frisar. Eu nunca ouvi alguém pregar sobre isso. Mas a pregação existe. Correto? Então, a teimosia é como adorar a imagem, igual a idolatria. A Bíblia, ela compara. Não é compara. Compara é diferente. Não, ela torna igual a teimosia igual à adoração de imagens. 1 Samuel 15, 23, eu coloquei na versão viva, que é uma versão mais fácil de ler. Tá ok? Valeu, irmãos, em nome de Jesus. Coração grato, coração grato, coração grato, 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 grato e grato. Amém? Não vamos virar as costas para Deus e nem para as pessoas que nos ajudaram e nos ajudam. Que Deus te abençoe. Shalom, 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 shalom e shalom. Boa madrugada, boa noite, boa tarde, bom dia. Deus é contigo em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, Deus é contigo. 7 dias de oração e jejum, coração limpo. Só vai ver Deus aquele que tem um coração limpo. Mateus 5:8. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Meu coração tem uma tábua, e nesta tábua só se escreve a palavra de Deus. Palavra escrita pelo Espírito de Deus vivente. Amém? Hoje é o 5º dia da campanha, 17 de maio de 2024. Meu coração não pode ser habitação de dureza.
significado de dureza de coração. Dureza de coração, coração severo, que não dá ouvidos à palavra de Deus. É um coração que resiste à verdade. Um dos sinônimos da palavra dureza é inóspita. Inóspita é uma característica de local onde não se pode viver. Ou seja, a dureza de coração impossibilita que a palavra de Deus viva dentro do coração do homem, que tem a dureza. Nesse coração tem entulhos que impedem a entrada da voz de Deus. Voz esta que salva, liberta, santifica, prospera, direciona e transforma o caráter do homem. E transforma o caráter do homem. O homem que tem um coração duro, o homem que tem um coração duro é inhospitaleiro, quer dizer, ele impede que a palavra habite nele. E inacolhedor, ele não acolhe a palavra de Deus. Quem não recebe a palavra de Deus não desenvolve nele o amor verdadeiro. Não ama Jesus segundo a palavra, não será amado por Deus e por Jesus segundo a palavra e não receberá a manifestação de Cristo em sua vida. Isto é muito grave. Vamos, em nome de Jesus, receber com mansidão a palavra. Amém? Sem nenhuma resistência. Em nome de Jesus. Amém? Eu vou ler aqui Tiago 1:21. Diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo da maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então, são dois processos que eu tenho. Aliás, três. O primeiro processo é a limpeza, tirar a maldade. Tudo bem? Tirar a impureza e o acúmulo da maldade. Primeiro. Segundo, eu vou acolher a palavra. E terceiro, vem a ação divina, que é a salvação. Amém? Agora, quais são as impurezas que impedem que a palavra de Cristo habite em mim? Eu aqui coloquei algumas. Eu coloquei a impureza espiritual, impureza moral, coloquei impureza moral, a impureza das tradições humanas, a impureza filosófica, a impureza do pensamento e a impureza do pensamento comum e, por fim, a maldade. Agora eu vou aqui discriminar de maneira bem simples, bem para que você entenda. O que é uma impureza espiritual? A pessoa segue uma religião com conceitos, orações e frases de efeito. Essa religião despreza a palavra de Deus ou a usa para justificar de forma incorreta suas ações e rituais. Falam de Jesus, mas não tem Jesus como o único Salvador. Ele é apenas um dos mestres e profetas que vieram para a terra para fundar uma religião. Jesus não fundou religião nenhuma. Jesus trouxe o reino de Deus que existe antes da fundação do mundo. Então, primeiro vimos a impureza da falsa espiritualidade ou da falsa religião.
O segundo tipo de impureza, que impede que a palavra de Deus habite ricamente em nós, é a impureza moral. E o que é a impureza moral? Falta de honestidade, falta de respeito pelo próximo, irresponsabilidade, falta de cooperação, deslealdade, falta de empatia, aprisionamento. Então, a pessoa, ela prende os outros, ela escraviza os outros, ela escraviza os outros emocionalmente, financeiramente, ou seja, qualquer tipo de prisão que a pessoa causa no próximo. Ganância, ingratidão, desordem, infidelidade, desonrador, a pessoa não honra, o medo, falta de perseverança, impaciência, desigualdade, intolerância, intolerância, insegurança, covardia, imprudência, injustiça, desigualdade, falta de sinceridade, falta de modéstia, falta de gentileza, falta de generosidade, falta de solidariedade, falta de compaixão, falta de cortesia, falta de integridade. Perdão pela tosse aí. Falta de integridade, falta de espírito de cooperação. Então, são as impurezas morais que impedem que a palavra de Deus habite ricamente em nós. Outro tipo de impureza, a impureza das tradições religiosas humanas. A pessoa segue uma cartilha feita pela cultura e tradição de uma sociedade. Esta tradição é mais respeitada e reverenciada do que a palavra de Deus. Essa cartilha é um manual de comportamento de Deus, ou seja, querem colocar Deus, o Todo-Poderoso, dentro de uma caixinha. O Todo-Poderoso é infinito. Que loucura! Nem o céu dos céus cabem Deus. Imaginem uma caixinha. KKKK. Eu me lembrei agora daquela musiquinha daquela banda de forró do mundo. Fala mansa. Eu tô sorrindo à toa. Misericórdia. Imagina. Deus, o Todo-Poderoso, ele não cabe no céu dos céus, está lá em 2 Crônicas 6,18, ele vai caber dentro de uma caixinha? Misericórdia. Outro tipo de impureza, a impureza filosófica. Pensamentos que falam que Deus não existe, que a terra surgiu por si mesma, que a Bíblia é uma farsa, uma invenção humana. Se Deus existisse, ele não dá a mínima para a humanidade, porque ele deixa acontecer muitas desgraças na terra. Se ele estivesse em todos os lugares, soubesse de tudo e pudesse tudo, ele iria agir e a terra não estaria neste caos. Então, os pensadores que existem, eles escrevem livros, eles querem fundamentar um pensamento, e mais por causa do sofrimento. E nós sabemos que, felizmente, quando você planta o bem, você colhe o bem. E se você planta o mal, você colhe o mal. É uma colheita. E Deus, ele colocou em nós o poder da decisão. Então eu vou decidir. Eu vou plantar sementes boas ou sementes ruins. Outro tipo de impureza, impureza do pensamento popular. Eu já tenho Deus, sou filho de Deus, sigo minhas convicções,
faço o meu Pai Nosso e pronto. Vai para lá, seu pastor, com essa palavrinha que faz a cabeça de pessoas deixando-as fanáticas. E essa pessoa, ela não quer receber a palavra de Deus. O que impossibilita que a palavra entre nós é a maldade. A maldade. O desejo da vingança, ódio, práticas sexuais que não agradam a Deus, pensamentos ruins, falta de perdão, furtos, roubos, enganos, etc. Então, todo comportamento maldoso, todo comportamento maléfico impede que essa palavra habite em nós. Nós devemos o quê? Devemos renunciar. Amém? Em nome de Jesus. O que acontece? O que acontece quando o meu coração fica sem a dureza e eu ouço a palavra de Deus e a pratico? A própria palavra de Deus, ela responde. A própria palavra de Deus, ela responde. Aqui em Provérbios, capítulo 1, eu vou aqui abrir a minha Bible, minha Bíblia, em Provérbios, capítulo 1, eu vou ler o versículo 34. Provérbios 1, versículo 34. Mas o que me der ouvidos, habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Então, ouvir a palavra de Deus traz para nós habitação segura, tranquilidade e elimina o medo. Mateus 7, versículos 24 e 25. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Ouvir a palavra de Deus, colocá-la em prática, faz eu ser edificado sobre a rocha. E a palavra de Deus me torna uma pessoa forte, um castelo forte, um edifício bem firmado em nome de Jesus. Tiago 1, do 22 ao 25. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, a pessoa que ela limpa o coração, tem um coração limpo da dureza, ela ouve a palavra de Deus, então essa pessoa será bem-aventurada no que realizar. Amém? E o próprio Jesus falou que aquele que ouve a palavra de Deus, ouve a palavra de Deus. Quem não é, não ouve. Olha só, João 8,47. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Então Jesus ele declara em João 8,47, na primeira parte aqui, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia! Meu coração não tem dureza, meu coração ouve a palavra de Deus, eu vou praticar essa palavra e eu serei bem-aventurado em tudo o que eu realizar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
em nome de Jesus e em nome de Jesus, vírgula. Amém. Meu Pai, meu Pai, em nome de Jesus, que toda a dureza do meu coração saia. Em nome de Jesus. Esta dureza, meu Pai, ela é causada pela impureza e pelo acúmulo de maldades. Então, tire as impurezas do meu coração. Tire as maldades em nome de Jesus. E esta palavra, ela será enxertada em mim. Será plantada em mim. Eu vou praticá-la e eu serei, em nome de Jesus, um filho obediente. Eu serei bem-aventurado em tudo aquilo que eu realizar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Shalom, 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 shalom e shalom. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada a todos. Deus é convosco, Deus é contigo, Deus é com você. 7 dias de oração e jejum, coração limpo. Só vai ver Deus aquele que tem um coração limpo. Mateus, capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Meu coração tem uma tábua, e nesta tábua só se escreve a palavra de Deus. Palavra escrita pelo Espírito do Deus vivente. Hoje é o 6º dia da campanha Coração Limpo. Portanto, meu coração não é morada de incredulidade, soberba, idolatria e prostituição. Significado de idolatria é a ausência de fé. A pessoa não acredita em Deus e por isso não se entrega a Ele. Eu só posso agradar a Deus se eu tiver fé. Ter fé é um mandamento. A pessoa que tem fé e recebe Jesus tem a salvação. Efésios 2:8 diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Como vem a fé? A fé, ela vem de 2 maneiras. Quando eu ouço a palavra de Cristo. Romanos 10:17. Ora, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. E também quando eu vejo Jesus realizar sinais de transformações. Amém? Eu vejo Jesus realizar sinais de transformações. Em João 2:11 fala, né, que Jesus transformou água em vinho, ali ele fez um sinal, e seus discípulos creram nele. Ser incrédulo é não dar crédito a Deus. E aquele que não dá crédito a Deus, o faz mentiroso. Aquele que não dá crédito a Deus, o faz mentiroso. Ter Deus como mentiroso é distorcer a palavra da verdade, pois a palavra da verdade diz que Deus é verdadeiro. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Meu coração não é morada da soberba. Significado de soberba: sentimento de superioridade em relação a outra pessoa, orgulho, altivez. Se acha melhor que os demais. Isto é soberba. O que Deus faz com o soberbo? Deus resiste. Tiago 4:6 diz: Deus resiste o soberbo. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça
aos humildes. E, número 2, Deus derruba a casa do soberbo. Provérbios 15, 25. O Senhor deita por terra a casa dos soberbos, contudo, mantém a herança da viúva. O soberbo se acha superior aos outros, não ouve os bons conselhos, não se humilha, mas sonha muito. Porém, não vive os sonhos e tem como resultado a contenda e a ruína. Provérbios capítulo 13, versículo 10. Da soberba só resulta a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. A pessoa que não é soberba, mas é humilde, aleluia, e tem um coração quebrantado, essa pessoa receberá de Deus exaltação e honra, porque Deus está perto dela. Amém? Mateus 23, 12 diz que os humilhados serão exaltados. Provérbios 15, 33 diz que a humildade precede a honra. E o Salmo 34, 18 diz que Deus, ele ficará perto da pessoa que tem um coração quebrantado, um coração que não é soberbo, um coração que aceita a direção divina em nome de Jesus. Amém? Meu coração não é morada de idolatria. Significado de idolatria é um culto com adoração e veneração a tudo aquilo que não seja Deus. O que não podemos adorar? Não podemos adorar a anjos. Lá em Apocalipse 19, 10 e 22, versículo 8 e 9, o anjo ele rejeita a adoração de João. Em Atos 10, versículo 25 e 26, Pedro rejeita a adoração de Cornélio. E nós não podemos adorar pessoas. E em Atos 14, versículos 11 e 15, Paulo e Barnabé rejeitam a adoração dos homens de Listra. Número 2, não podemos adorar riquezas, dinheiro, bens materiais e coisas em geral. Colossenses 3:5, Mateus 6:24, 1 Timóteo 6:10 e 1 João capítulo 2, versículos 15, 16 e 17. Número 4, não podemos adorar a criação de Deus, as criações de Deus, o que ele criou. Não podemos adorar as criações de Deus. Ou seja, estrelas, mares, rios, árvores, planetas. Muitos homens adoram a Via Láctea, né? Adoram o universo. Tem pessoas que até agradecem o universo. Eu agradeço ao universo. Que universo que, meu irmão? Você tem que agradecer a Deus. Aí vem Romanos 1, versículos 25 e 26, Deuteronômio 4, do versículo 15 ao versículo 20, Deuteronômio 17, do 2 ao 7, 1 Reis, do 14 ao 23, Deuteronômio 16, versículos 21 e 22, Isaías, capítulo 57, versículo 4 e 5, e Isaías 44, do 14 ao 19. Quinto, o que eu não posso adorar? Obras do homem. Isaías 44, do versículo 15 ao versículo 19. E em último lugar, eu não vou adorar a minha teimosia, né? Aí, eu adorando, eu vou ser idólatra. Só para você entender. Quando eu adoro, eu estou sendo idólatra porque eu estou idolatrando aquilo que não é Deus.
a teimosia humana. Olha só o que diz 1 Samuel 15, 23. Porque a rebelião é tão ruim como o pecado de feitiçaria. E a teimosia é tão ruim como adorar imagens. E agora, já que você rejeitou a palavra do Senhor, ele rejeitou a você para que não seja rei. Significado de teimosia: apego obstinado às próprias ideias, que mesmo sendo erradas e trazendo derrotas e malignidades para si e para as pessoas em seu entorno, a pessoa não se desapega dessas ideias. A pessoa não desapega dessas ideias. Por ser teimosa e não deixar a teimosia, esta pessoa cultua a sua ideia, colocando-a no lugar de Deus. Observação: os idólatras não herdarão o reino de Deus. Apocalipse 22:15 diz: fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Observação: adoração somente a Deus. Se eu adoro outras coisas, outras entidades e outros itens, eu estou sendo idólatra. Veja o que diz Mateus 4:10. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Salmos 96:9. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Amém? Meu coração não é morada de prostituição. Existem dois tipos de prostituição. Existem dois tipos de prostituição. Quais são eles? A prostituição sexual e a prostituição espiritual. Prostituição sexual é toda relação sexual fora do casamento. A única relação sexual permitida por Deus é a relação sexual dentro do casamento. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Prostituição espiritual é se relacionar orando, cultuando, adorando, louvando, praticando rituais a deuses, ser amigo do mundo e amar o mundo. Então aqui são as ações que caracterizam a prostituição espiritual. Exemplos de prostituição espiritual na Bíblia. Tiago 4:4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, a pessoa que se torna amiga do mundo, ela se torna uma adúltera, ela se torna uma infiel. Então, aqui se caracteriza a prostituição espiritual. 1 João 2, versículos 15, 16 e 17.
Não ameis o mundo nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. O meu amor tem que ser a Deus. Amém? Então, se eu amo o mundo que jaz no maligno, o mundo que tem o maligno como príncipe deles, eu estou o quê? Eu estou cometendo um adultério espiritual. Eu estou cometendo uma prostituição espiritual. Eu estou rejeitando a Deus. Outro tipo de prostituição espiritual. Jeremias 2, versículos 19 e 20. A tua malícia te castigará, e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixar-lhes o Senhor teu Deus, e não teres temor de mim, diz, perdão pela tosse aí, o Senhor dos Exércitos. Ainda que há muito quebrava eu o teu jugo e rompi as tuas ataduras, dizias tu, não quero servir-te. Pois em todo outeiro alto e debaixo de toda árvore frondosa te deitavas e te prostituías. Então aqui, lá em Israel, no tempo do profeta Jeremias, os homens, eles ficavam debaixo das árvores frondosas. E ali eles cultuavam uma entidade, poste-ídolo, Astarô, Isha e outras entidades. E aí eles cometiam o quê? Eles cometiam um adultério espiritual, uma prostituição espiritual, porque eles deixavam de adorar e louvar a Deus e eles prestavam culto e adoravam a outras entidades. Isto é prostituição espiritual. Em o nome de Jesus, meu coração não tem incredulidade, soberba, idolatria e prostituição sexual e espiritual. Em o nome de Jesus, amém. 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 E em o nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus, Ele venha te abençoar. Amém. Amanhã é o término, é o encerramento da oração em jejum, coração limpo. Deus te abençoe. Shalom, 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 shalom e shalom. Bom dia, boa tarde, boa madrugada e boa noite. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, onde você estiver. Amém? Eu coloquei hoje um pouco tarde, porque foram muitos itens, e eu não queria deixar de colocar, eu não queria deixar de fora nenhum. Então, falei assim, eu vou colocar todos em nome de Jesus. Amém? É muito importante a gente passar o que foi proposto. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Então, 7 dias de oração em jejum, coração limpo. Começou dia 13, termina hoje. Amém? Hoje é o encerramento. Mateus 5, 8 diz: Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Meu coração tem uma tábua e nessa tábua só se escreve a palavra de Deus. Palavra escrita pelo Espírito do Deus vivente. Amém? Meu coração não é depósito de ateísmo, culto à criatura, culto a outros deuses, furtos, homicídios, adultérios, avareza, malícias, dolo, lascívia, inveja, soberba,
loucura, egoísmo, jactância, arrogância, desobediência, irreverência, falta de afeição. Né? O meu coração ele não pode, o coração não pode ter, né, um coração sem afeição, ato sem afeição. A pessoa que não tem amor, né, pelo próximo, não tem um sentimento de amor pelo próximo. No coração tem que ter o ato de afeição e não a ausência dele. Entendeu? E não a ausência dele. Então a gente tem que, em nome de Jesus, amém, ter amor ao próximo. Implacabilidade, um coração implacável, uma pessoa dura. Meu coração não pode ter esta implacabilidade, calúnia, ausência do domínio próprio, crueldade, inimizade do bem, traição, atrevimento, o enfatuamento, que é um coração enfatuado, uma pessoa vaidosa, presunçosa, e também a ação de desprezar, né, a Deus pelos prazeres. Tem pessoas que desprezam Deus pelos prazeres. Então nós precisamos, em nome de Jesus, a me limpar o coração. Porque aqui, como bem no começo do texto, sempre eu leio Mateus 5,8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Só vai ver Deus quem tem um coração limpo. E em nome de Jesus, o Senhor, Ele vai tirar, né, todo o ateísmo. O ateísmo científico, que é você negar que Deus existe. Ou então há um ateísmo prático, que é a pessoa que ela sabe que Deus existe, mas ela não quer que Deus participe da sua vida. Ela fala, não, Deus, não venha para mim. Culto a criaturas, né? Políticos, pensadores, etc. Culto a outros deuses, entidades, furtos, homicídios, adultérios, avareza, malícias, dolo, lascívia, inveja, soberba, loucura. E essa loucura aqui não é uma loucura mental, é uma loucura espiritual. É o homem que ele não quer ouvir a lei de Deus e nem a sabedoria de Deus. Ele não quer que a lei de Deus participe na vida dele. É a jactância, a arrogância, a desobediência aos pais, a irreverência, a falta de afeição. Falta de afeição. Tem pessoas que têm falta de afeição. Implacabilidade, calúnias, inventar mentiras contra alguém, a ausência do domínio próprio, a pessoa que ela vive irresponsavelmente. Ela só quer curtir naquele momento o prazer, depois dane-se. Crueldades, inimizades, traições, atrevimentos, enfatuamento, a pessoa enfatuada, a ação de desprezar Deus pelos prazeres. Então, que nada disso habite em nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Eu vou enviar também o texto, ele é grande, mas é importante você imprimir, você arquivar, você guardar e você reler em nome de Jesus. Amém? Que Deus venha limpar a sua vida, limpar a minha vida, nos limpar cada dia. Porque só verá a Deus quem tem um coração limpo. Você pode ter você pode ter as melhores das intenções, mas se o seu coração não estiver limpo, você não verá Deus. Em nome de Jesus, que nós venhamos, amém, ter o coração limpo para ver Deus. E o que é ver Deus? Ver Deus é você ver as manifestações dele em sua vida. Você vê ele curando, restaurando,
edificando, renovando, restituindo, salvando, libertando, trazendo paz, trazendo a provisão, trazendo a justiça. Ver Deus significa você enxergar as manifestações dele em sua vida. Amém? Então você só vai ver, você só vai experimentar aquilo que Deus é quando o seu coração está limpo. É uma credencial. O coração limpo significa você santo, você purificado, você sem as impurezas. Coração limpo significa isso. Então aí você vai ver Deus. O dízimo que você dá na igreja, a oferta, ajudam, são atos generosos, mas só isso não basta. Amém? Não é porque você ajuda que você está com o coração limpo. Tem uma série de situações, em nome de Jesus. E no próprio, amém? Eu vou aqui até tentar recapitular todos os itens que foram abordados para Deus tirar do nosso coração. Falamos de ódio, amargura, vingança, ingratidão, ansiedade, dureza de coração, incredulidade, soberba, orgulho, idolatria, ateísmo, culto à criatura, culto a outros deuses, prostituição física e prostituição espiritual, furto, homicídio, o homicídio espiritual, que é o ódio, o adultério espiritual e o físico, avareza, malícia, dolo, lascívia, inveja, soberba, loucura, egoísmo, jactância, arrogância, desobediência, irreverência, falta de afeição, implacabilidade, calúnias, ausência de domínio próprio, crueldade, inimizade do bem, traição, atrevimento, enfatuamento, uma pessoa enfatuada, vaidosa, e ação de desprezar Deus pelos prazeres. Isso aqui, na Bíblia, a nação de Israel fez muito isso. A nação de Israel abandonava a Deus, abandonava a glória de Deus, abandonava o manancial de águas limpas e iam servir a outros deuses. Iam se prostituir, eles iam fazer coisas erradas. Mas em nome de Jesus, o nosso coração é um coração limpo, um coração puro. Amém? E você vai o quê? Você vai esconder a palavra de Deus no seu coração, para você não pecar contra Deus. Eu vou guardar a palavra de Deus no meu coração para não pecar contra Deus em nome de Jesus. Amém? A palavra de Deus ela estará sempre guardada no meu coração. Aqui no começo eu coloquei assim: meu coração tem uma tábua e nesta tábua só se escreve a palavra de Deus. Palavra escrita pelo Espírito do Deus vivente. Amém? Então, a palavra de Deus que vai ser escrita nessa tábua, nessa Bíblia que somos nós. Amém? Escrita pelo Espírito do Deus vivente. O próprio Espírito do Deus vivente, ele vai escrever. Amém? Ele vai escrever a palavra de Deus nesta tábua. E nós seremos testemunhas vivas. Amém? A palavra de Deus vai estar no nosso pensamento, na nossa boca, no nosso caminhar, no nosso andar, em todos os nossos movimentos. Nós somos testemunhas de Jesus. Somos testemunhas, ou seja, nós mostramos ao mundo quem Jesus é através das nossas vidas. Como lá o irmão de Jesus, Tiago, disse: assim falai, assim procedei. Amém? Então, assim falai e assim procedei. Não somos apenas pregadores da palavra.
Nós somos os vivenciadores da palavra, os vivedores, nós vivemos. Amém? Eu não sei se essa palavra existe, eu vou até ver aqui. Vivedores da palavra. Eu nunca usei essa palavra antes. Vivedores da palavra. Amém? Existe, existe, existe. Vivedores existe sim. Amém? Nós somos vivedores. Aleluia. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E aqui diz assim, indivíduo, não, vivedor. Vivedor da palavra de Deus. Amém? Nós somos vivedor da palavra de Deus. Vivemos segundo a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus ele venha a cada dia. Amém? Fazer com que nós sejamos praticantes da sua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, papai. Abençoa, Senhor, o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai. Que venha, meu Pai, trazer para os teus filhos a cada dia, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai. Um coração limpo, um coração puro, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Ó Senhor, Deus, obrigado por tudo, meu Pai. Obrigado por cada vida, por cada alma, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Ó Pai, venha, Senhor, fazer uma grande obra, Senhor. Venha limpar os corações, meu Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai. Venha, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Ó Senhor, nós vamos ter, meu Pai, a tua direção, meu Pai, a cada dia, Senhor. Venha, Pai, fazer com que teus filhos, meu Pai, com que todos nós, porque todos nós estamos na terra e todos nós dependemos da tua graça, da tua misericórdia, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Ó Senhor, Senhor Jesus, que a cada dia nós venhamos viver a tua palavra, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Nós somos os praticantes da tua palavra, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Que a cada dia o teu Santo Espírito, ele venha agir em nossas vidas, meu Pai. Agir, meu Pai. Ó Senhor, e que nós venhamos a cada dia praticar a tua palavra, viver a tua palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. E a partir de amanhã, mais uma campanha, tá? Amanhã a campanha é Armadura de Deus. Começa dia 20 e termina dia 26 de maio. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.